Bom, Alex foi lá no Palmeiras Cast e falou sobre o seu não retorno, né? Seu não retorno no final de carreira aí, que ele acabou indo pro Curitiba. Vamos ver o que ele falou aí exatamente, né? Vocês que lêem, tem o pessoal até que critica ele e tal, mas é sempre bom ouvir os dois lados, né? Ouvir o que ele tem a dizer aí. E, enfim, daí vocês tecem as suas opiniões, beleza? Vamos ver aí, depois a gente comenta, bora. 2014 você volta. Então, quando eu volto pro Curitiba, eu volto da seguinte forma. Vou encerrar no clube que me revelou, tentar ser campeão no clube que eu cresci e gosto, porque eu já tinha sido campeão no Palmeiras, já tinha sido campeão no Cruzeiro e tinha sido campeão na Coxa, Turquia. não. No Curitiba, não. Ah, perfeito. Então, eu falei, eu volto para casa, eu organizo a minha vida e daqui a pouco eu paro. E isso nós estamos falando de final de 12. Se eu não estou enganado, o Palmeiras cai nesse ano, não é isso? Cai em 12. Num jogo, se eu não estou enganado, salvo engano, porque eu não estava muito ligado a isso, num jogo contra o Curitiba em Araraquara, se eu não estou enganado. Num Curitiba 1, o Palmeiras era um gol do David, acho. Mas o Palmeiras caiu contra o Curitiba? Não, mas eu digo, o Curitiba enfrentou o Palmeiras, alguma coisa assim. Tá. E eu começo a jogar a partir de 13, janeiro de 13. Quando eu passo a jogar janeiro de 13, eu jogo janeiro de 13, maio de 14, eu perco uma semifinal de Campeonato Paranaense e falo, chega pra mim, não quero mais, tô cansado, não aguento mais, não ajudo mais. Um grupo de jogadores veio até mim e falou, não, joga mais um pouquinho, joga o brasileiro e tal, se despede, faz algumas coisas. Aí eu sou convencido a jogar mais 4, 5 meses, todo estourado, tornozelo inchando todo dia, precisando de 4, 5 dias para recuperar. E jogo o Brasileiro de 14. É isso, eu lembro. Jogo o Brasileiro de 14, chego em 14. E salvo o Curitiba. Cara, não sei se salva o Curitiba. O Curitiba fica... Não, mas o Curitiba fica no meio da tabela. Não, mas salva de não cair. Eu lembro de falar, que a gente se livra, mas de um jeito dramático. E eu lembro de enfrentar o Palmeiras, por exemplo. Nós jogamos um jogo, ganhamos 2-0 no Couto Pereira. É um jogo que eu guardo com muito carinho, porque, por exemplo, eu fico um tempão conversando com o Valdívia antes do jogo, e fico um tempão conversando com o Valdívia depois do jogo. E nós ganhamos 2-0 e o Palmeiras escapa um pouquinho na frente, se eu não estou enganado, contra o Atlético Paranaense no último jogo. E escapa. Tem um brasileiro irregular, mas acaba escapando. E assim foi a história. Então, você disse não pro Palmeiras, cara, nem tinha intenção de jogar mais bola. A coisa aconteceu muito mais para eu ajustar a minha família. Que legal de falar, né? E te digo hoje, cara, na boa, eu passei por perrengues muito grandes, familiares, de readaptação ao país. É mesmo? Que se eu tô em São Paulo, de repente eu tivesse uma dificuldade maior. Né? Por quê? Porque em 2005 eu começo a desenhar minha casa, eu começo a organizar minha vida para um possível retorno. Então, se eu mudasse esse retorno... Então, assim, 2014, quando eu encerro, veio uma proposta para eu jogar na MLS. Falei, cara, não aguento mais jogar bola e eu não aguento mais ter que alterar as situações dos meus filhos que ainda são crianças. Então, foi muito mais em cima disso do que qualquer outra coisa. Cara, mas é legal ele falar dessa... Claro que é, por isso que eu perguntei. Dessa reta final, Rudy. E ele dizia assim, eu já não queria mais. Porque, Alex, cria-se um glamour muito grande, né? Em cima da vida do atleta. Só que o pessoal esquece, né? O desgaste que é e outra assim. Não, isso, cara, isso é o de menos. A questão maior é o seguinte. Se eu volto pro Palmeiras, naquele período, eu tô falando isso final de 2012, eu era um cara que custaria caro pro Palmeiras e entregaria pouco. E uma das coisas que eu mais rebato em futebol, talvez nesse Palmeiras atual não aconteça isso, porque a instituição Palmeiras, ela se fechou de uma forma, hoje com uma comissão, os caras estudam cada detalhezinho, que dificilmente algum profissional vem e vai roubar o Palmeiras. Quando eu digo roubar, é numa gíria futebolística de vir aqui, cobrar alto por um salário e entregar pouco. E eu acho que eu faria isso. Por duas razões. Primeira, física. E segunda, se eu voltasse, eu ia voltar brigando com alguém, porque eu teria que aguentar muita coisa na minha cabeça relacionada ao Filipão.
porque eu teria que ver o Filipão todos os dias. E depois eu vivi isso. Paulo Paixão foi meu preparador físico no Curitiba. Paulo Paixão era meu preparador físico aqui no Palmeiras e era o preparador da Copa de 2002. Vez ou outra aparecia um maluco para falar da Copa de 2002 entre mim e o Paixão. E eu sempre falava, Paixão, pega essa bomba aí, eu vou embora, porque senão eu vou ter que apelar e tal, vou ter que ser mal educado. E isso, se eu viesse ao Palmeiras naquele período, putz, fatalmente alguém levantaria isso. Então, eu já li isso várias vezes. O cara traiu, foi um Judas, não quis o Palmeiras. Se eu fosse desonesto com o Palmeiras, você teria vindo. Eu teria ouvido a proposta do César, que fatalmente era maior que a do Curitiba, e teria vindo. Pegaria o dinheiro do Palmeiras, colocaria no meu bolso. Talvez hoje a história me daria mais alguns golzinhos, alguma coisa ou outra. Falariam bem daquele período da década de 90. Não sei como é que seria o período final, porque realmente fisicamente eu estava já debilitado. E não sei o que agregaria no final das... Enfim, né, cara? Tem muita coisa aí fala sobre o Felipão, né? Ele tem essa questão aí da Copa 2002 que vai, né, perdurar pra sempre. Aí imagina, né, realmente ele voltar, o Felipão tá aí. E eu achei legal a honestidade dele falando aí sobre voltar e não ajudar, né? Ser caro e ainda não entregar. E isso realmente hoje a gente não tem no Palmeiras mais, né? Talvez vocês podem falar até do Jailson, mas o Jailson teve problema de lesão, o Jailson talvez o Abel recupere, mas tipo assim, é um caso específico, né? Antigamente a gente tinha um monte de cara assim, né? E até recente, tá? Até recente, mas a gente foi reformulando isso, foi mudando, e realmente talvez se o Alex viesse naquele momento ele seria isso. E legal ele não querer, né, ser isso, porque tem jogador que não se importa, tem jogador que realmente, não, vou lá, vou dar gasto pros caras, vou ficar mais tempo no DM do que jogando, e já era. E ele tem essa questão aí com Curitiba também, enfim, tem várias questões aí, que por isso que eu falo que é sempre legal ouvir o lado do cara, né? A gente tá de fora, a gente como treina, como torcedor quer que o cara venha e tudo mais, acompanha e por fim acaba não acontecendo. Então é importante saber o porquê, saber o motivo real. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixar o link aqui do episódio completo lá do Palmeiras Cash. Tamo junto.